Terminei o curso que eu vim fazer na Estônia, então aprendi algumas coisas sobre mudança de comportamento e aplicativos. A gente falou sobre isso num vídeo anterior, a gente vai falar um pouco mais sobre isso no próximo vídeo também, mas hoje eu vou trazer uma análise do aplicativo Fitfolio. Fitfolio é um aplicativo criado pelo Matheus, eu entrevistei o Matheus, vão ter trechos da entrevista nesse vídeo, mas eu quero fazer uma análise de como que esse aplicativo foi criado, como que foi definido o MVP para isso daqui, alguns erros que foram cometidos no caminho e como esses erros foram sendo consertados. Antes disso, vou te falar do patrocínio de hoje, que é a HostGator. A HostGator é um lugar que tem tudo para você hospedar seu site, criar seu SaaS. Eles têm várias soluções muito interessantes aqui. Uma das que eu gosto mais é o servidor de VPS. Os servidores de VPS deles, eles têm o preço em real, eles são, cara, entre os mais baratos, talvez o mais barato que eu conheço. Você tem um custo totalmente previsível, diferente de utilizar um provedor de cloud que você paga pelo quanto você usa. Aqui você vai estar alugando uma VPS e o custo dessa VPS é fixo. Você pode usar a máquina até o máximo possível e você sempre vai pagar esse mesmo valor. Você tem alguns planos, eu acho legal que você pode começar num plano mais baixo e ir subindo conforme a necessidade, conforme o seu app vai subindo, né, vai aumentando ali. E eles estão aqui entre os mais rápidos do Brasil. Se você olhar as métricas, o poder de processamento deles é muito bom, a velocidade de conexão é muito boa e a latência é muito boa. Esses servidores estão em São Paulo, então muito provavelmente eles vão estar perto do teu usuário. Faz mais sentido você hospedar o servidor do seu SaaS no Brasil, se ele for um SaaS voltado para brasileiros, do que hospedar lá fora. A latência é menor, vai ficar mais rápido, mais responsivo. Então eu recomendo muito mesmo a VPS da HostGator. O link que vai estar na descrição, tem uma condição especial para quem vem no canal. E também eles acabaram de lançar o HostGator All Pass, que é outra solução. E o HostGator All Pass é uma assinatura de várias IaaS em conjunto. Se você tiver interesse em parar de pagar várias subscriptions e concentrar em uma subscription só, ou para você ou para sua empresa, o link para All Pass também vai estar aqui na descrição. Um dos problemas que a gente como desenvolvedor tem é que a gente gosta bastante de construir coisas. E em geral a gente tem pouca noção de negócios. Então a gente comete aqui um grande erro, que é só sair fazendo o aplicativo. Você senta, não tem planejamento nenhum, não tem nenhuma definição de nada, você só sai construindo porque você gosta de construir. Vai ser aqui no canal também um vídeo com esse carinha aqui que eu entrevistei ele também para entender mais desses pontos sobre criação de aplicativos, tá? E nessa conversa com o Binhara, eu aprendi muita coisa. No curso eu aprendi muita coisa também. E a gente vai falar sobre uns pontos que todo mundo erra, tentar linkar isso com o Fitfolio, tentar trazer esses aprendizados que eu tive e tentar te dar algumas ferramentas para entender como você consegue agregar mais valor para o seu usuário, fazer um SaaS mais vendável, que vai atrair mais gente, que vai reter melhor os usuários. O Fitfolio eu acho que é um case muito legal, porque ele pegou um nicho ultra difícil, ultra competitivo. É um aplicativo que ele mesmo fala que no começo foi muito difícil pegar atração. Ele cometeu alguns erros, criou algumas coisas inúteis, foi reduzindo, e ele chegou num produto que conseguiu atingir a marca de 70 mil downloads e 10 mil usuários mensais. Então um número bem legal aqui. Nessa experiência do Matheus aqui, ele acabou validando muitas coisas que, em teoria, a gente já sabe, mas, enfim, a maioria das pessoas não sabe. Vamos começar falando sobre os erros. A gente comete o que eu identifiquei como sendo 3 grandes erros. O primeiro é tentar fazer um app para todo mundo. Ao tentar fazer um app que funciona para todo tipo de usuário, para todo tipo de pessoa, para todas as idades, para todos os comportamentos, a gente faz um aplicativo que não funciona bem para ninguém. Esse primeiro erro acaba acarretando no segundo erro, que é o erro de ter muitas features. A gente acha, erroneamente, que mais features sempre entregam mais valor para o cliente. Mas ao adicionar mais features, a gente está dificultando o nosso marketing e comunicação, porque é muito mais difícil comunicar como que o valor é agregado, se tem muitas features. A gente atrapalha o onboarding e a usabilidade, o aplicativo acaba ficando meio cheio de funcionalidades, tem mais coisa para dar manutenção, acaba sobrecarregando o usuário com uma carga cognitiva muito alta, e às vezes isso causa com que a gente selecione o nosso usuário mal. A gente não está focando necessariamente no melhor usuário, a gente está, novamente, focando em todos os usuários, não necessariamente só naquele que a gente quer. Se você olhar os grandes aplicativos que existem, por exemplo, o Instagram, ele começou sendo um aplicativo muito simples. Hoje em dia, sim, ele tem muitas features e ele é um app que, hoje em dia, é meio que para todo mundo. Mas não foi assim que ele começou. E quando a gente está falando de um MVP, a gente tem que falar de como um app começa. O começo, ele é geralmente muito mais enxuto do que a gente pensa que é. O começo, geralmente, uma ou duas core features. E esse segundo erro acaba acarretando no nosso terceiro erro, que é não nichar o suficiente. A Y Combinator aqui fala muito disso. A Y Combinator ela é uma aceleradora de startups aqui dos Estados Unidos. Eles têm alguns cases de sucesso muito absurdos, tá? E a ideia aqui é a seguinte: fazer um aplicativo para agendamentos no geral é bem difícil. Vai ser difícil de vender, vai ser difícil de achar o cliente, vai ser difícil de conversar com o cliente. Você vai pegar muitos clientes muito dispersos. Fazer um aplicativo para salão de beleza, para agendamento em salão de beleza, é um pouco melhor, um pouco mais fácil, um pouco mais nichado. Fazer um aplicativo para salão de beleza pequeno, focado no fundador do salão de beleza, no trabalho que o fundador do salão de beleza ou fundadora, acaba exercendo, é um pouco melhor. E se a gente nichar ainda só para o público feminino, por exemplo,
aplicativo, pode ficar melhor ainda. Então o erro é não nichar. Vamos então pro caso do Fitfolio e deixa o Matheus explicar o que é isso daqui. Então, boa, me explica o que é o Fitfolio. Eu baixei, mas eu quero entender exatamente como que é o aplicativo. Perfeito. O Fitfolio é um app que une tudo que você precisa para progredir na academia, na sua vida fitness, em um lugar só. Você faz um onboarding e, se você tiver interesse, você recebe um plano nutricional e uma rotina de treinos completa, feita com um algoritmo. E aí, quando você entra, você pode registrar suas cargas, séries, repetições, seu treino para continuar progredindo e sua dieta com IA, tirando foto delas ou anotando. No app tem uma base de dados de nutrição bem grande, anota seu treino, o que você comeu, o que você consumiu. E depois disso você consegue compartilhar o seu progresso, fazer posts e compartilhar no feed ou em clubes privados, para onde tem um ranking global do app e também ranking desses clubes onde você compete com seus próprios amigos. Bom, vamos voltar para isso daqui, ó, fazer um app para todo mundo. Um dos grandes problemas que a gente tem como dev é o seguinte problema. O dev, ele não entende geralmente o suficiente que ele precisa de negócios ou então de pesquisa de mercado, e ele acaba conseguindo fazer um app só para dois tipos de pessoa. Ele acaba conseguindo fazer um app só para ele mesmo, um app que ele mesmo usaria, porque claro, aí ele é o público-alvo, ele acaba sabendo mais ou menos as necessidades dele, ele acaba conseguindo fazer um app que ele usaria. A outra pessoa que um dev geralmente consegue fazer um app é ninguém. O dev mediano consegue fazer um app que ele usaria, ou ele consegue fazer um app que ninguém usaria. É muito difícil ele fazer um app que alguma pessoa que não é ele vai utilizar. E se você for ver alguns cases de sucesso, é muito comum um dev que faz um aplicativo pra namorada dele, porque aí ele tem o usuário, ele tá em contato com o usuário ali do aplicativo, ele consegue esse feedback. Às vezes ele faz um app pra mãe dele, pro pai dele, pro irmão dele, pro sócio dele, que é um sócio que não é técnico. E aí supre essa necessidade de conseguir atacar uma pessoa que ele não conhece muito bem. O problema de o dev fazer um app que funciona para ele mesmo é que isso daqui, em última instância, acaba virando uma DevTool. E o nicho de DevTools, o nicho de ferramentas para devs, ele é muito lotado de oferta. Por quê? Todo app, quer dizer, todo dev acaba fazendo um app para ele mesmo. Se você tentar fazer uma DevTool, é muito difícil de conseguir cobrar, porque existem muitas boas opções gratuitas, porque é um nicho muito concorrido, porque todo dev quer fazer isso daqui. Ou então, né, o dev tenta fazer um aplicativo, então, ele tira da cabeça dele, cara, eu vou fazer um aplicativo para dentistas. Você vai ver, ele não tem dentistas na família, um sócio dele não é um dentista, como ele não entende nada do dia a dia de um dentista, ele cria um app que acaba sendo um app para ninguém. Então, se a gente não entender exatamente como que o nosso app vai agregar valor, quais são as features que agregam valor para essas pessoas, o que agrega valor para um dentista, como que é o fluxo de trabalho dele, como que é o dia a dia dele, o que ele precisa fazer, o que um app poderia ajudar ele, em quais pontos da rotina dele um app pode se encaixar, a gente vai acabar fazendo um negócio todo cheio de feature, muito difícil de utilizar, que nenhum dentista vai conseguir usar, que não vai ser útil, e vai acabar, claro, virando um app para ninguém. Deixa eu pegar aqui um trechinho da entrevista para exemplificar isso daqui. Eu acho que você deve sentir isso porque todo aplicativo ele acaba sendo um balanço, né, de todas as features que a gente pode adicionar para tentar melhorar a vida do usuário, só que todas elas também vão adicionar complexidade, uma carga cognitiva e vão desencorajar o usuário também se o negócio for muito complicado. Então é sempre muito difícil encontrar esse balanço em o que você deve adicionar no aplicativo e o que você deve manter o mais simples possível para a experiência ser, tipo, sem fricção. Sim, sim, é verdade. Eu tive muito problema com isso porque eu queria abraçar todo mundo, todo mundo pedia feature e eu botava lá e chegou um tempo que tinha tanta coisa que fica difícil do usuário saber o que que ele realmente quer, o que que ele precisa ali, entendeu? Então Uhum. eu tirei bastante coisa. Apesar do app hoje ser um tudo em um, eu acredito que ele tá bem melhor do que era no começo, assim, porque eu colocava muita coisa, pensava muito em feature. O Matheus, no início, eu acredito que ele acabou tentando fazer isso daqui. Ele acabou tentando fazer um app para abraçar todo mundo e isso causou muitas features. Teve uma coisa que ajudou muito ele nessa jornada, que mesmo ele tentando fazer um app para todo mundo, o app ainda era um app para ele mesmo, porque ele é alguém que treina, ele é alguém que utilizou vários aplicativos parecidos com o que ele fez, e ele é alguém que foi adicionando features que ele queria ver nos aplicativos que ele usava. Então a grande sorte dele é que ele é alguém que treina e ele fez um aplicativo para pessoas que treinam. Se não fosse por isso, eu cravo aqui que o Fitfolio não teria funcionado. Se ele fosse alguém que não treinava, que não tivesse utilizado esses aplicativos, que não entendesse a rotina e as necessidades de alguém que treinam, não teria dado certo. O Matheus, no início, fez um app com muitas features, ele mesmo fala, e depois ele acabou cortando várias features. Claro, ele é alguém que tá, em partes, aprendendo um pouco ali, tá? Ele não é um cara com 15 anos de experiência, ele não é um cara muito velho, ele é um jovem. Eu acho que funcionou porque ele foi um cara que muito rapidamente conseguiu identificar onde que ele estava falhando e o que ele podia melhorar. E nisso ele acabou aprendendo muita coisa. Mas se ele tivesse sido muito teimoso e mantido
aquelas várias features, se ele tivesse não se adaptado e não pivotado e não mudado nada, não teria dado certo. Agora, para auxiliar nesses pontos aqui, a gente tem, né, na literatura acadêmica algumas coisas que podem nos ajudar nisso e que eu recomendo que você utilize em algum aspecto dessas coisas, principalmente se você não tem essa noção de como fazer um MVP, se você não tem essa experiência, se você não é especificamente o público-alvo do seu aplicativo, isso daqui pode te ajudar muito. Na literatura, a gente fala bastante sobre a criação de personas. Não é um vídeo super profundo sobre como criar uma persona, logicamente, mas a forma com que você acaba conduzindo isso é a seguinte: você vai entrevistar o seu usuário potencial, você vai conversar com pessoas. A gente já falou, por exemplo, do Dani e do Chris da Abacate Pay. O Dani e o Chris da Abacate Pay são dois fundadores que criaram um aplicativo para eles utilizarem, então eles já têm duas entrevistas de usuários, né? O Dani e o Chris, e eles tinham um contato muito forte com a comunidade de indie hackers. Então essa ideia de entrevistar pessoas, parte da Abacate Pay ter, assim, estar estando funcionando, é porque meio que mesmo sem saber, eles já estavam fazendo isso. Ao entrevistar essas pessoas, ao entender quais as necessidades que essas pessoas têm, você vai juntar essas entrevistas de pessoas reais e vai transformar elas em 2 ou 3 pessoas fake. Essas pessoas fake são quem a gente chama de persona. Uma persona é alguém meio memorável, então você vai criar uma pessoa com um nome, uma idade, uma profissão, uma foto, pode gerar uma foto ali com IA. A pessoa ela tem que ser memorável, você tem que se lembrar dela, ela vai ser baseada em pessoas reais e ela vai trazer bem, de maneira super específica, os pontos de dores reais dessa pessoa. Super específico, tá? Por exemplo, um exemplo de persona. Eu tenho uma pessoa aqui, que é a Mariana, ela tem 28 anos, ela é alguém que tá começando agora a fazer academia, tá no início, ela mora em São Paulo, ela treina de 2 a 3 vezes na semana, ela sente que ela tem dificuldade em manter a constância, em manter a motivação, o dia a dia dela é corrido, então ela tenta encaixar os treinos depois de acabar o trabalho, ali pelas 6:30 da tarde. Ela tem dúvidas sobre como fazer os exercícios, sobre como montar uma planilha de treino. Ela seguiu algum youtuber da área, mas ela não sentiu que o treino se adaptou muito bem para ela. Então, enfim, você vai narrando ali a persona, seja bem descritivo, bem específico na persona, e através dessa persona você vai obter, quando é um aplicativo de comportamento, que é o caso de um aplicativo de treino, um aplicativo de sono, um aplicativo de rotina, algo nesse sentido, né? Um aplicativo que requer que o usuário tenha um comportamento no mundo real, é interessante você focar naquilo que a gente chama de Target Behavior. Target Behavior é o comportamento que a gente quer que ele tenha ao utilizar o nosso aplicativo. E é bom que a gente não tenha muitos Target Behaviors no início. O que é um Target Behavior? Planejar e completar 3 treinos na semana, tendo segurança sobre quais exercícios fazer e como fazer. E de repente também catalogar o que foi feito com tanto peso. A partir desse comportamento desejado, a gente consegue então derivar as features que o nosso app vai ter. Assim, as 2 ou 3 features cruciais para um MVP que vão de fato ajudar o usuário a completar esse comportamento aqui. Essas 2 ou 3 features vão sustentar um aplicativo num primeiro momento. E a partir disso daqui, algo que eu falei com o Binhara que é muito importante também, essas features vão te explicar também uma das partes mais importantes de ter uma aplicação, que é como que você vai fazer o marketing. Se você definiu algumas features, pensou numa interface, mas não vê nenhuma forma de fazer marketing disso, o seu aplicativo já morreu antes mesmo da primeira linha de código. Não tem como você fazer um aplicativo que não tenha nenhuma forma de marketing. Vai ser muito difícil. Você vai ter que requerer, assim, vai precisar que você tenha o melhor aplicativo do planeta, você consiga um power user, ele faça um boca a boca muito forte e isso vá se espalhando. Fora isso, cara, se não tiver como fazer marketing, não tem como fazer o aplicativo. Quando o nosso aplicativo requer que a gente faça, que o usuário faça algo fora do próprio aplicativo, o desafio da feature, ele é dobrado. Quando a gente fala em aplicativos que envolvem o comportamento dos usuários fora desses aplicativos, por exemplo, treinar com mais constância, esse tipo de app vai ter que abordar algo que a gente chama aqui de capacidade, oportunidade, motivação. E a grande dificuldade aqui da maioria das pessoas é, na verdade, a motivação. Porque é o seguinte, os apps de academia, eles podem ir para 2 caminhos. Isso aqui vale para todo tipo de aplicativo que vai lidar diretamente com a motivação do usuário. Todo aplicativo que vai tentar motivar o usuário a fazer algo que ele não faria naturalmente, ou algum comportamento que ele quer mudar, a parte de motivação é muito difícil. Alguns desses aplicativos, se você pegar um aplicativo e fizer um aplicativo para um usuário que já treina há 5 anos, não tem a menor dificuldade de manter constância, tem como fazer um aplicativo que é um aplicativo estilo ferramenta. O que é um aplicativo estilo ferramenta? Por exemplo, um app de remessas internacionais. Cara, quando o usuário precisar fazer uma remessa, ele vai usar o seu aplicativo. Você não precisa levar tanto em consideração a motivação do usuário, você não precisa levar tanto em consideração a oportunidade do usuário, a capacidade do usuário de executar a tarefa. É uma tarefa muito simples, ele é um aplicativo mais de ferramenta. O aplicativo de treino, ele não... Cara, às vezes ele funciona sendo um aplicativo de
ferramenta. Se você tiver um cara, novamente, que treina há 10 anos, você consegue fazer um aplicativo que vai ajudar esse cara, por exemplo, a montar os treinos dele e dar o ferramental ali de traquear a progressão dele, esse tipo de coisa, puramente ferramental, e para ele vai estar bom. Mas se esse não é o nosso target user, a nossa persona, e no caso aqui, como a gente descreveu, não é a nossa persona, a gente precisa levar em consideração essas três coisinhas aqui: capacidade, oportunidade e motivação. E a gente precisa dessa definição de quem é o nosso usuário para entender qual ponto de dificuldade que ele tem. Eu vou te dar um exemplo aqui, ó. A nossa user aqui, a Mariana, ela tem dúvidas sobre qual treino ela deve fazer e como que ela deve fazer esse treino. Se a gente quer que ela mude o comportamento dela com relação ao treino, a gente tem que diminuir essa barreira para ela. Então, de repente, a gente tem que ajudar ela a planejar os treinos. A gente tem que, de repente, ajudar ela a ensinar os exercícios. A mudança de hábito, ela envolve muitas questões de, por exemplo, de identidade, de entender que eu sou alguém que treina. Às vezes a pessoa precisa de motivação também, e essa motivação pode vir através de algumas ferramentas. Por exemplo, se eu planejei o treino, eu executei o treino e eu consigo ver a minha progressão, eu consigo ter o meu feedback e ver o meu progresso, isso ajuda na minha motivação. Isso linka também com o planejamento. A gente consegue, por exemplo, utilizar de notificações, que é algo que o Fitfolio faz também, para lembrar o usuário que está na hora de treinar, para tentar dar aquele empurrãozinho que ele precisa para ir treinar. Algo que o Fitfolio fez aqui que foi muito inteligente foi que o Matheus foi pegando coisas que funcionam em outros apps. Então, por exemplo, uma coisa que funciona no outro app, a streak do Duolingo. Por que a streak do Duolingo existe? Para tentar incentivar o usuário a manter a constância. Por que as redes sociais funcionam tão bem? Que você vai fazer com que o usuário se identifique com um determinado grupo de pessoas, por isso que a gente vai se juntando em bolhas em redes sociais, e essa identidade dá um senso de pertencimento e nos ajuda a manter aquele hábito. Mesma coisa na academia. Eu, por exemplo, se eu tiver que treinar sozinho, a chance de eu faltar é muito mais alta do que se eu puder treinar com um amigo. Por isso que o Matheus inteligentemente também adicionou um feed e permitiu a criação de grupos dentro do próprio aplicativo, porque ele entendeu isso, ou de maneira subconsciente ou consciente mesmo, que isso aqui ia ajudar os usuários dele. A questão aqui é a seguinte: ao definir um usuário e ao definir alguns comportamentos que a gente quer que esse usuário tenha, e ao entender as dificuldades que o nosso usuário tem, a gente consegue definir quais são as features mais importantes, se essas features são marketáveis ou não, e criar o nosso MVP baseado nisso, baseado no nosso usuário. Por isso que a gente precisa ser específico. Não dá pra eu falar, pô, eu vou fazer um aplicativo de treino. Tá, você sabe se a pessoa sabe treinar ou não? Porque é diferente. Um aplicativo que te ensina a treinar é diferente de um aplicativo que você já digita o próprio treino e acompanha o próprio treino que você já sabe fazer. Por isso, todas essas coisas estão linkadas com esses erros aqui, e por isso que eu fiz esse vídeo, tentando te ajudar o como que a gente faz o entendimento do nosso usuário, de quem é o nosso usuário, do que ele precisa, como que a gente identifica as features e como que isso vai influenciar diretamente a criação do seu MVP, diretamente o marketing. E quanto mais rápido e mais assertivo você conseguir fazer esses pontos aqui, mais você consegue validar ou invalidar esse MVP para continuar trabalhando nele ou para pivotar. Amanhã a gente vai continuar nesse tópico, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, a gente vai entrar mais profundamente na jornada do usuário, porque é interessante você entender como que o usuário encontra esse seu aplicativo e como que esse usuário vai se manter utilizando o seu aplicativo. Para encerrar, vou dar a palavrinha aqui pro Matheus falar um pouco sobre esses aspectos aqui, e amanhã tem mais. Nessa pegada que tu falou de tentar abraçar o mundo e fazer feature para todo mundo, uma coisa que as pessoas, enfim, né, na academia fala muito sobre a ideia de personas, que tu vai ter alguns públicos-alvos e tu vai abraçar as necessidades desses alguns públicos-alvos. Acho que tu acabou, né, tendo essa experiência um pouco na marra, assim. Eu não sei se você já pensou, mas, tipo, quem é a pessoa que você, tipo, qual o propósito específico para cada pessoa que você quer que o aplicativo supra? Não sei se você tem isso em mente ou não, ou tu foi fazendo de repente o que tu queria. Sim, hoje, o que eu tenho, a ideia que eu quero passar com o Fitfolio é ser realmente esse lugar onde você progrida e ajude outras pessoas a progredirem. É uma comunidade mesmo, onde todo mundo te ajuda, você motiva outras pessoas e acaba se motivando também, vendo o seu progresso, vendo o seu treino. Mas hoje, a principal feature que usam assim do Fitfolio, eu queria que fosse para todo mundo, né? O cara que joga bola, postar que joga bola, o cara que joga tênis, mas infelizmente é muito difícil você já conseguir um público, imagina de todos os esportes, né? Então hoje o mesmo é a pessoa que anota treino, que faz academia, né? Mas pro futuro eu queria mesmo uma rede social fitness, onde todo mundo compartilhe todo tipo de atividade física.